Padre, e a doutrina social da Igreja? Olha, minha amiga, a doutrina social da Igreja é de extraordinária e bonita importância. O primeiro documento histórico, por assim dizer, foi a encíclica do Papa Leão XIII, em 1891, Rerum Novarum. Depois, 40 anos, em 1931, o Papa Pio XI publicou outra carta oficial para comemorar e para fazer mais ainda a 40º anos. Em 1991, o Papa João Paulo II publicou a outra, atualizando mais ainda, envolvendo mais ainda a Igreja, documento oficial, chamada Centésimos Anos. Mas o Papa João XXIII, com suas encíclicas, o Papa Paulo VI, João XXIII com Pax in Terris, Mater Magister, o Papa Paulo VI com Popular Progresso e outros documentos oficiais, estão na linha da doutrina social da Igreja, enquanto a Igreja é fermento na massa. O lugar da Igreja é a sociedade. É ali que está o homem que ri, que chora, o homem sadio, o homem doente, o homem privado dos seus direitos, das suas virtudes históricas reconhecidas, mas não oferecidas, vivenciadas. Então a doutrina social da Igreja é para nos dar consciência clara, serena e saudável, que nós como Igreja, povo de Deus peregrino, guiado pelos pastores, os bispos, os padres e os diáconos, sob a presidência caridosa do Papa, que é o sucessor de Pedro na Diocese de Roma, é aquele que preside a Igreja na caridade, é para nos convocar sempre a um crescimento da nossa presença dentro do mundo, dentro da história. A Igreja não foi feita para ficar fechada na sacristia, mas para ficar dentro do mundo. O mundo é o nosso lugar. Então a presença da Igreja a favor da verdade, a favor da justiça, a favor da honestidade, contra a corrupção, contra todo tipo de mal, enfim, numa palavra, contra o pecado, que é o pior câncer que existe, porque mata de verdade. Mata a honra, mata a dignidade. São valores inegociáveis. Então a Igreja tem o dever, a responsabilidade histórica, e ela não pode omitir, de marcar sua presença dentro da sociedade, para ajudar como servidora da verdade, como aquela que tem a responsabilidade, confiada pelo próprio Mestre, de servir o homem na sua necessidade. Então a Igreja não precisa de palanque, a Igreja não precisa de mentiras, a Igreja não precisa de malícias, de maldades, de vinganças, não. A nossa arma, no bom e santo sentido, é a palavra da verdade. A verdade vos libertará, conforme o Evangelho de São João, capítulo 10, versículo 10. Então, serve a verdade, vale a verdade, somente a verdade. E a doutrina social da Igreja, ela é uma expressão histórica da prática da verdade. Da prática, sobretudo, daqueles valores fundamentais para a dignidade do homem. O fim da escravidão, o fim da violência, o fim da criminalidade, o fim do terrorismo e tantas outras realidades que estão por aí pelo mundo afora, norteando maleficamente, negativamente, a vida da história, fazendo-a triste, tirando-lhe a alegria, a dignidade da vida. Portanto, a presença da Igreja dentro da sociedade não é política não, não é política não, é a voz de quem não tem voz, é a presença de quem não pode estar presente. Eu tenho lúcida consciência disso aqui na nossa terra, por exemplo. O povo não pode ficar falando, porque o povo tem um certo medo de prevenção, de prudência, de cuidado, porque o povo depende disso, depende daquilo, depende mais disso, depende mais daquilo. Então o povo não pode falar por legítima defesa do seu valor pessoal e social. Mas o padre pode, porque o padre está a pessoa da Igreja, o serviço da Igreja, a palavra da verdade, a palavra da vida. Nós não trabalhamos com a mentira. Nosso argumento é sempre a verdade. O que nós falamos, nós provamos. Porque a doutrina social da Igreja é para dizer, por exemplo, na fila do porto, que sofrimento, que de tristeza, ali o progresso está parado. Eu já falei outro dia num vídeo, que o progresso está no barranco do porto, precisando entrar, querendo entrar, e as autoridades aqui estão impedindo a entrada dele, porque estão com medo do progresso, estão com medo do futuro, do desenvolvimento. Então a doutrina social é para questionar também. É para não apontar o dedo como julgamento, como sentença, não é isso não. É para apontar o dedo indicando um caminho que tem nome, Jesus Cristo.
a palavra da verdade. Então, Jesus Cristo, vencedor da morte e do pecado, ressuscitado, é o conteúdo da doutrina social da igreja. E ele mandou que a gente fosse pelo mundo evangelizar, sobretudo, os pobres da miséria, filhos da pobreza, do egoísmo, do orgulho, da arrogância, da prepotência, da corrupção, da violência, mas também os pobres em espírito, aqueles que não conseguem entender, ou porque têm interesses inconfessáveis, ou porque têm situações que não podem aparecer, ou porque têm conveniências. Não, o nosso compromisso de igreja, povo de Deus, de igreja e hierarquia, é com a verdade. E se compromete com a verdade, se comprometendo com o bem comum do povo. Portanto, o bem comum do povo nunca é política. Nunca é política. Embora alguns queiram dizer a igreja está fazendo política, o padre faz política, não é política não. O nosso partido é um só, o bem do povo. E um bem do povo que nós fazemos, mostramos e provamos. Com transparência. Nós não precisamos de nenhum documento por encomenda. Nós fazemos na absoluta transparência, que é a doutrina social da igreja, essa presença de fermento, crescer para o bem, para a verdade, para a justiça, crescer para a construção de um mundo que possa ter o homem como grande razão e grande sentido. Enquanto uma única pessoa sofrer fome, frio, dor, doenças e tantas outras misérias, ninguém estará com dignidade completa. E Jesus nos recomenda uma atenção especial aos que sofrem, todo e qualquer tipo de sofrimento. A igreja tem preocupação não só com o homem espiritual, não é para o outro mundo só. Vamos deixar tudo do jeito que está, porque no céu tudo será compensado. Não, aqui nós temos a tarefa, apesar que os políticos nos atrapalham demais, que estão envolvidos nas corrupções de cima e embaixo, nós temos a tarefa de fazer um mundo melhor, um mundo mais bonito, um mundo que possa ter a identidade do homem feliz, do homem alegre, sem nenhum interesse. O interesse é a paz, é o amor, é a alegria, é a felicidade, como expressão de uma presença da igreja viva e vigorosa. Obrigado e divulgue por gentileza.